aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, mais 3 materinhas para você já ficar bem, como é que fala assim, bem informado sobre as nhacas que estão acontecendo aqui no Japão. Sim, nhacas, porque ultimamente não tem tido notícias boas, infelizmente. E a primeira matéria, como matéria principal, que é mais fraudes para você. Agora é a Hitachi, tá? A Hitachi Zosen caiu na malha, como é que se diz? Caiu na mira do governo, falsificando dados de certificação. Então já dá para você sacar que mais uma fraude, mais uma vez o governo está caindo matando, né? E você vê que é uma onda de, como é que fala assim, de fraudes. Então uma coisa assim horrenda esse ano. Esse ano tá aquela ideia, made in Japão não vale nada, porque todas as empresas assim, grandes empresas estão fraudando. É uma coisa até estranha, né? Como é que faz assim? Os outros governos, nenhum pegou fraude, só o governo Kishida tá pegando fraude. Tem alguma coisa estranha aí, mas... Então tá, vamos continuando aqui. Recorde no número de falências no Japão. Vídeo passado eu havia falado sobre falências, sim. Só que o do vídeo passado, as falências, no caso da Teikoku, ela falou sobre empresas que faliram, que faltou mão de obra. Que elas não conseguiam mão de obra. Agora é diferente. Agora são os valores, tanto que no outro era 182 empresas, esse aqui são mais de 4.800 empresas que faliram por diversos fatores, tá? Desde a parte de falta de mão de obra, juntamente com parte financeira e etc. Então já dá para você sacar que o troço está de mal a pior aqui no Japão. E cada vez mais gente desempregada. Porque quanto mais número de falências tiver no Japão, mais gente vai perder seu emprego e vão precisar de procurar mais empregos. Aí entra como concorrente com você, ou com o vizinho do lado ali, sendo concorrente com você, caso você esteja desempregado ou procurando emprego. É pior. Aí é menos gente pagando os impostos, mas você vê que não é isso que o governo Kishida quer. O governo Kishida não quer que as pessoas sejam, como é que fala assim, elas consigam andar pelas próprias pernas. O governo Kishida ela quer todo mundo debaixo da sua asa. Só que é aquela velha história, quanto mais pessoas debaixo da asa do governo, menos pagadores de impostos terão. Porque eles vão ter que depender mais da ajuda do governo. É pior, é muito pior, é burrice, 100%. Mas é governo Kishida, tá? Então não tem muito o que falar nesse ponto. E a última matéria, no caso, tá? O governo japonês fez uma pesquisa, no caso o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão fez uma pesquisa sobre as condições de vida. E tá, com quase 60% responderam condição de vida difícil. 59,6% respondeu que a vida está difícil no Japão. Então já dá para você sacar como é que a coisa tá. Por isso que eu falo que eu não preciso apontar dedinho. Por mais que eu venha mostrando catástrofe atrás de catástrofe aqui no Japão, que as pessoas falam, não, você tá mentindo, no Japão não tem tudo isso não, logo o Japão não tem tudo isso. Para você ver que a situação tá de mal a pior. Tá? O barco chamado Japão tá meio esquisito, como é que se fala. Mas vamos lá, vamos começar aqui pela matéria, no caso da falsificação da Hitachi. Para você não falar que é mentira minha, escuta só.船舶用エンジン1364台で、このうち68台が国内向けだとしています。日立造船は弁護士などからなる特別調査委員会を設置し、事実関係の確認や原因究明を徹底するとともに、業務運営体制の見直しなど再発防止に努めるとしています。Tá bom, se eu colocar mais que isso, o pau vai comer, porque já deu quase 50 segundos. Geralmente o YouTube tolera com 30. Passou de 30, o YouTube já não faz tanta vista grossa. Então, melhor já parar aqui.
Para você que entendeu, já deu para você ter uma ideia. E pode pular para a próxima matéria, claro, se quiser. Para você que não entendeu, continua com o tiozão aqui, já para você ter uma ideia da fraude que a Hitachi fez. Tá? Foi descoberto que duas subsidiárias da Hitachi Zosen, um importante fabricante de máquinas, falsificou os dados das taxas de consumo de combustível durante os testes de mais de 1.300 motores marítimos antes de enviar. O Ministério de Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo pretende realizar uma inspeção in loco nas fábricas e confirmar os fatos. Segundo o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, na tarde do dia 5, 3 empresas da Hitachi Zosen, com sede em Osaka, e as duas subsidiárias Hitachi Zosen Marine Engine e Imex, reportaram falsificação de dados. Faz sentido um negócio desse? Não faz, né? Se o negócio já está acontecendo, como é que elas vão reportar isso agora? Faz sentido um negócio desse? Mas continuando aqui, por isso que eu falo assim, tem umas coisas muito estranhas que não faz muita lógica, né? Pelo menos para minha cabeça não faz lógica. Olha só, a falsificação foi realizada em duas subsidiárias e durante o teste após a conclusão da montagem do motor, índices de consumo de combustível diferentes dos efetivamente medidos foram registrados em relatórios de desempenho enviados aos parceiros comerciais. Até o momento, a adulteração foi confirmada em 1.364 motores marítimos enviados desde setembro de 1999, dos quais 68 foram enviados internamente. Dos 1.364 motores estão sujeitos aos regulamentos de gases de escape e estão atualmente a confirmar se as suas emissões de gases de escape estão em conformidade com os regulamentos. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo instruiu a empresa a investigar mais a fundo e formular medidas para prevenir a recorrência e apresentar um relatório até o final de agosto. O Ministério também planeja realizar uma avaliação, de inspeção no local da fábrica nas próximas semanas para confirmar os fatos. Em resposta a esse incidente, a Hitachi Zosen estabeleceu um comitê especial de investigação composto por advogados e outros e confirmará minuciosamente os fatos e investigará a causa e trabalhará para prevenir a recorrência, revisando um sistema de gestão empresarial. A empresa diz: pedimos desculpas profundas por causar uma perda significativa de confiança a todos. Explicaremos individualmente os detalhes do comportamento inadequado aos clientes que entregaram os motores marítimos, a quem nós entregamos os motores marítimos afetados, e responderemos com seriedade. Fez sentido para você? Para mim não fez nenhum. Porque se o problema está desde 1999 e a Hitachi sabia, ela poderia ter ficado calada, refeito todo o processo ali, de uma forma quieta, tranquila, sem enviar público, mudar todos esses parâmetros, consertar tudo e ficar tudo tranquilo sem vir a público. Mas não, teve que vir a público. O negócio já começa fedendo aí, tá? Porque já desde 1999. Então você vê que, não é de hoje. Quantos governos isso passou? E agora isso entrou. Tá? Você vê que houve duas empresas, que houve fraude, de acordo com a matéria aqui. Mas 3 empresas da Hitachi, com sede em Osaka, e suas subsidiárias, no caso assim, deve ser o Honsha, tá? O prédio central, e as duas subsidiárias reportaram as falsificações de dados. Ainda assim, não faz sentido. Por que não faz sentido esse tipo de coisa? Porque o governo instruiu eles a investigar mais a fundo para formular uma medida de prevenção e apresentar até o final de agosto. Olha o tempo!
Se é um negócio de fraude, você viu com as montadoras, não, para-se tudo, para de fabricar, conserta isso, depois nós vamos ver se vai dar um aval. Não, você vê que eles não cortaram a autorização aqui. Só vê se dá para fazer alguma coisa e nos apresente. Não rolou uma multa, não rolou uma sanção, não rolou nada. Então dá a impressão, é aquela velha história. Estão culpando mais um para poder falar que deu algum problema no PIB aí, com mais uma montadora de motores. Igual que estão fazendo com as automobilísticas aqui do Japão, para poder o quê? Justificar o PIB ruim. Porque não faz sentido esse tipo de coisa. Você vê que a história é uma história totalmente sem pé, sem cabeça. Para mim não fez sentido. Se for para você fez sentido em alguma questão, escreve aqui nos comentários. Porque na Daihatsu eles mandaram parar totalmente a produção. Quando deu problema na Hino também, eles mandaram parar, mas depois de um certo tempo. No caso da Toyota, a primeira vez eles nem mandaram parar. A Toyota que veio a público e começou a falar que não sei o que. Aí ela decidiu por conta da primeira vez. Aí nessa segunda vez aqui que o governo mandou a Toyota parar, tanto que a Toyota não tem nem prazo para voltar a trabalhar. A Mazda e a Yamaha sim, já determinaram uma data para voltar. A Toyota não. Aí agora me aparece isso aqui. Parece muita cortina de fumaça. Para o governo justificar o PIB ruim. Que não tem. Porque isso aqui não faz lógica. Um negócio desse. Principalmente vinha público um negócio desse. Coisas que ele poderiam. Já que o governo notificou. Não. Você faz alguma coisa. Nós não vamos te dar sanções nenhuma. Então resolva a situação aí e apresente para nós. E nós vamos fazer uma inspeção aí. Poderia ter feito tudo quieto. Não precisava ter feito esse teatro. Porque esse aqui é outro teatro. Para poder falar que o governo Kishida está trabalhando. Mas não fez sentido nenhum. Pelo menos para mim não fez. Tá? Então você vê que tem mais uma fraude aqui no Japão. Para você ver que o governo Kishida é o governo que pega fraudador. Mas ele mesmo... Como é que se fala o governo Kishida? Já os parlamentares do partido dele caíram por causa de propina, né? E não foi nenhum nem outro. Foi gente de grande do alto escalão do partido dele que caiu na questão de propina. Tanto que até quando saía as reportagens aqui no Japão, eles colocavam a palavra propina mesmo. Nesse ponto não deu nem para ficar usando aquelas palavras bonitas. Fundos secretos, alguma outra coisa. Não, foi propina mesmo que eles usaram, porque não tinha outra palavra. Para poder justificar aquilo. Então se lascou. Isso deu um rebu danado e tá dando um rebu até hoje. Essa história dessas propinas lá do partido do Kishida. Tanto que o Suga falou. O ex-primeiro-ministro Suga falou que era para o Kishida assumir a responsabilidade disso. O Kishida quis, o Kishida fingiu que nem escutou o que o Suga falou. Mas eu vou encerrar essa parte aqui. Vamos lá. Então vamos para a parte das falências. O vídeo passado, eu havia colocado esse daqui. Quem escutou, quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar. É assim que a gente passa vergonha, né? Por isso que eu falo, quem puder me ajudar a trocar o computador, eu peço muita ajuda, porque você vê que a gente passa vergonha. Então, se você assistiu o vídeo passado, deve se lembrar disso. Japonês, mas por que você colocou de novo se você já colocou no vídeo passado? Para não haver
desculpa de falar assim, de alguém apontar o dedinho e falar assim, ah lá, você tá repetindo matéria, que não sei o quê. Que já aconteceu, tá? Por incrível que pareça. Então, só que agora, porque esse outro de falência foi de 182 empresas que faliram por questão de falta de mão de obra. Eles não estavam conseguindo colocar, arrumar mão de obra ali, porque eu já havia explicado porque da tal da canibalização. O grande pagando bem, pega os funcionários do pequeno ali, e o pequeno não consegue competir em questão de salários com o grande, e nisso já dá para você sacar. Então muita empresa, o dono acaba perdendo a esperança, ele desiste mesmo, fala assim, não, eu não tenho como seguir em frente porque eu não tenho funcionário. Tanto que tempos atrás, eu não lembro se foi um restaurante em Osaka ali, era como se fosse um izakaya. Esse izakaya já existia há muito tempo e ele fechou as portas. Só que não perguntaram para eles, por que você vai fechar as portas? Por que você não deixa seu sucessor? Eu falei assim, não tenho. Eu não tenho funcionário, eu não tenho um funcionário que eu possa treinar como sucessor, e eu não tenho familiar que eu posso colocar como sucessor. Então eu tenho que fechar as portas. Então você vê que tem comércios aqui no Japão tradicionais que estão fechando as portas por falta de funcionários e sucessores. Teve esse caso, tá? Só que esse aí é um outro caso também que se reflete muito nessa ideia de falta de mão de obra. Só que essa matéria agora é diferente. É realmente falências mesmo, porque o pau comeu na parte financeira. Tanto que eu vou colocar até o áudio aqui já para você escutar, para você ver a diferença. Para ninguém vir apontando o dedinho depois e falar, olha lá, tá repetindo a matéria essa miséria aí, tá sem não sabe o que falar mais. 民間の信用調査会社帝国データバンクによりますと、今年1月から6月までの上半期に全国で倒産した企業などは4887件でした。去年の同じ時期と比べて 22% 増え、上半期としては2014年以降で最も多くなりました。調査した会社は、今後は歴史的な円安や足元で上昇に転じている企業向けの貸出金利が事業活動にどう影響するのかが焦点になるとしています。Pois é, se você entendeu aqui a matéria, já deu para você sacar, né? Aí você pode pular para a próxima, tá? Senão você pode continuar com o tiozão aqui da mesma forma. As pessoas que não entenderam, continuam com o tiozão aqui. Vamos lá. Mais de 4.800 empresas faliram em todo o país no primeiro semestre desse ano. O maior número desde 2014, segundo a pesquisa. De acordo com a Teikoku Databank, uma empresa privada de pesquisa de crédito, no primeiro semestre desse ano, de janeiro a junho, tá, havia 4.887 empresas em todo o país que tinham dívidas de 10 milhões de ienes ou mais e foram submetidas ao procedimento de reestruturação legal. Trata-se de um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. E é o maior número para um primeiro semestre desde 2014. Então você vê que a coisa está pegando. E eu estou trazendo isso aqui para você. Se você duvidar de mim, pode entrar no site da Teikoku Databank, que vai estar lá também. Quem avisa, amigo é, e eu estou avisando para você, já não é de hoje, já tem pelo menos 4 anos. Por ramo de atividades, os setores mais comuns foram a indústria do serviço, tá? Com 1.228 casos, com um aumento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Então você vê que eles colocaram indústria do serviço, só que eles não especificaram qual tipo de serviço. Então pode ser dos mais variados, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Quando teve aquela época do Covid, muitas empresas abriram, pessoas abriram empresas para fazer limpeza e esterilização de ambientes por causa do Covid. Então nesse ponto, ali naquela época, bombou, estava bombando, as pessoas não estavam dando conta, as empresas que abriram, em relação para fazer essa limpeza e esterilização em relação ao Covid. Mas você vê que a Covid acabou sim. Né? Pelo menos aqui no Japão, eu não vejo mais, como é que se fala assim,
notificação nenhuma. Antes o governo, até de pelo menos de semana em semana, o governo colocava um relatório sobre a Covid. Agora não coloca mais nada. Então dá a impressão que sumiu a Covid. Sumiu mesmo, acabou. Mal, se fala mal e porcamente da Covid. Isso quando começa a dar um caso esporádico ou outro. Caso contrário, bico calado. Então já dá para você sacar que tem muitas empresas também nesse coisa que pode entrar nessa parte, porque são serviços, tá? Então isso aqui é um dos tipos das explicações, mas tem os mais variados possíveis, tá? Igual, por exemplo, uma indústria que está em alta aqui no Japão, por incrível que pareça, mas é a indústria de limpeza de aparato. Limpeza de aparato assim, tipo assim, faxineira mesmo, tá? Isso está crescendo aqui no Japão. Só que é aquela velha história. Como a coisa ainda está engatinhando, quem montar uma empresa de uma conservadora agora e conseguir reunir grandes parâmetros ali, regras e parâmetros para os seus funcionários, e eles fizeram um bom serviço, você pode ter certeza que essa empresa vai crescer muito. Porque hoje em dia, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, não que a mulher já não estava no mercado de trabalho, mas ela aumentou o número de mulheres no mercado de trabalho. Então, as casas das pessoas, como é que elas estão ficando meio que abandonadas. Então, muita gente acaba tendo que contratar para poder dar aquele tapa. Porque geralmente, dependendo da situação, a pessoa tem um dia de folga. Por que japonês? Mas não é 5x2 que a pessoa trabalha? Sim, mas tem muita gente que trabalha, faz arubaito. Faz o famoso part-time, arubaito, para poder aumentar como é que fala assim, sua graninha extra ali. Para quê? Seja lá o que for. Como é que fala assim, a intenção de cada um. Mas tem muitas pessoas que fazem isso. Então acaba não dando atenção devida ao apato. E fica aquela zona, poeira, etc. Então tem acontecido, vira e mexe esporadicamente, sai matérias falando sobre esse tipo de coisa aqui no Japão. Por isso que eu já estou dando a dica também. É um setor que está em expansão aqui. Mas isso vai depender de muita regra, como é que se fala? Porque japonês é um bicho desconfiado, por natureza. Tá? Então, para ele deixar entrar na sua casa ali e fazer o SOD, como é que se fala? Tem que ser toda uma regra, tem que ter todo o contrato, umas coisas direitinho. Por isso que eu falo, não vai tentando fazer a coisa meio que na coxa não, porque não rola. Canso de falar, quer montar um negócio no Japão? Se registra direitinho, monta uma empresa ali, registrada, belezinha, que a chance de você crescer aqui no Japão é muito grande. Mas vai depender da forma que você usar as regras. Tá? Mas continuando aqui. Então, foi 28% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Né? No caso, os setores de serviço com 1.228 casos. A indústria varejista, um aumento de 23%, com 1.029 casos, com um aumento de 15%. Tá? Então já dá para você sacar que a indústria varejista também sofreu padedel. Além disso, olhando para as empresas de transporte rodoviário, de mercadorias, no caso as logísticas, tá? As quais foram aplicadas as regras de trabalho extraordinárias desde abril desse ano, eu havia anunciado na época. Tanto que eu havia até cantado a bola na época, que ia dar problema com isso, porque ia dar escassez de motoristas de caminhão. Então ia dar uma procura muito grande para motoristas de caminhão por causa do sistema de logística. E vira e mexe, está aparecendo muita, como é que fala assim, pedido para motoristas de caminhão, por causa desse tipo de coisa. Tanto que empresas de logística, igual por exemplo a Kuroneko, eles compraram até avião para depender menos de motoristas de caminhão, para poder fazer certos transportes em certas quantidades sem ter que usar motoristas de caminhão. Então, para você ver como é que a coisa tá, a falta de motorista. Então quem tem, como é que fala assim, carteira de motorista de caminhão, dependendo da situação, dá para ganhar muito bem aqui no Japão. Mas continuando aqui. Além disso, olhando para as empresas de transporte rodoviário de mercadorias das quais foram aplicadas as regras de trabalho extraordinárias desde abril deste ano, registraram-se 186 casos, o segundo maior nesse período depois de 2009.
quando foi o mais elevado registrado devido à escassez de mão de obra, né, e de combustível. Então você vê que houve até escassez de combustível. Então já deu para você ter uma ideia que o bicho pegou. Tá? Além disso, isso no caso de 2009, tá? Quando eles estavam falando ali. Além disso, 390 empresas faliram devido à dificuldade de reembolsar o governo nos chamados empréstimos 00 para prevenir em questão do coronavírus. Porque o governo ele soltou uma série de empréstimos. Então teve pessoas físicas e pessoas jurídicas que pegaram esse empréstimo. E hoje elas estão tendo que pagar. Tanto que na época, que quando saiu esse empréstimo, eu fiquei até meio ouriçado. Só que depois eu parei para pensar, minha esposa até falou assim, não, nem pega, nem tenta. Porque depois nós vamos ter que pagar isso aí. Porque o governo, na época, ele tinha colocado o seguinte, ó, você pode pegar um empréstimo se você tiver com uma vida meio lascada, e dependendo da situação, tá, de como você tiver a sua vida, quando chegar o momento de começar a pagar, você vai ter a opção de zerar a dívida, se você não tiver com a vida em ordem. Se você tiver com a vida lascada, você não vai precisar de pagar. Mas até agora eu não vi nenhum caso, que pelo menos que bateu na minha mão, assim, que eu tenho escutado, que pessoas que pegaram esse empréstimo do governo não precisem pagar. E eu pelo menos não vi um caso. Então todo mundo que eu vi que pegou esse empréstimo, principalmente parentes meus, estão tendo que pagar. Então quem pegou esse empréstimo, na época se lascou. Porque teve muita gente que pegou esse empréstimo por ganância, porque tinha muita gente que não tinha necessidade de pegar, mas pegou esse dinheiro para poder usufruir esse dinheiro e fazer uma série de coisas. Só que nesse caso, vê se o governo aliviou para as pessoas. Não. Tanto que você vê que tem empresas que estão falindo porque não está conseguindo reembolsar o governo. Isso porque o governo falou que ele ia dar toda a ajuda para as empresas em relação ao Covid, para não deixar as empresas quebrarem. Se já está acontecendo isso aqui, com esse tipo de empréstimo, tenta imaginar para todas essas empresas que deram aumento de salários, porque o governo prometeu subsídios, só que esses subsídios, eu canso de falar, ele tem um limite para acabar. Só que o aumento de salário que a empresa deu, ela não vai poder rebaixar os valores dos salários. E aí? Então ela vai ficar com o ônus depois da retirada do subsídio. E nessa brincadeira toda, com a retirada do subsídio do governo, se aquele valor começar a onerar muito a empresa, você já sabe o que vai acontecer. Vai começar a ter um monte de demissão para poder diminuir a questão do, como é que se fala? Dos valores de pagamento, para poder equilibrar as contas de novo. Porque o governo deu aquela camuflada com o subsídio, na hora que ele tirar o subsídio, os valores reais vão aparecer, e se o administrador ali fez algumas contas erradas, ou usava da ideia do pressuposto, ele vai se lascar. Então muita empresa vai ter que demitir funcionários para equalizar a balança de novo, porque senão ela vai ficar no vermelho e vai correr o risco de quê? De quebrar, de falir. Então já dá para você sacar que tem muito problema que dá por aí. Você vê que o próprio governo, ele falou uma coisa, mas está agindo de outra forma. Então toma cuidado. A empresa que conduziu a pesquisa no caso da Teikoku Databank diz: no futuro, o foco estará em como a depreciação histórica do iene e as taxas de juros dos empréstimos corporativos que recentemente começaram a subir afetarão as atividades empresariais. Só que nessa parte, tá, dos juros é o seguinte, porque a partir da hora que a pessoa fez os juros ali, fez o contrato de empréstimo, é um valor X, a não ser que no ato do contrato eles deixarem aberto. Aí se a empresa fez um contrato desse jeito, ela tem que tomar na cara mesmo, porque caso contrário ela tem um valor X. É igual aquela ideia do rendimento, né, que tem aqueles investimentos
com renda fixa. Ela vai dar aula de, como é que se fala, um pouquinho de aula de investimento. Por quê? Porque tem um rendimento de renda fixa, que você faz o contrato, quando você vai, como é que se fala, fazer ali o... comprar, né, no caso, o investimento. Então, se acontecer de alguma taxa bacana no mercado subir, você só vai ganhar aquilo ali, você não vai ganhar aquele aumento. Mas se der algum problema no mercado e as taxas caírem, você também não perde, porque você vai ganhar aquilo ali que foi acordado. Por isso que chama renda fixa. Então pode subir ou pode cair, você vai ganhar sempre a mesma coisa. Por isso que eu falo para você, quer investir, tem uma série de fatores. Por isso que um mínimo de educação financeira é sempre bom a pessoa ter. Então, no caso, por exemplo, renda fixa. É para aquele tipo de pessoa, penso eu, que quer contratar, quer fazer um investimento, mas não quer ficar esquentando a cabeça. Ela não quer ficar de olho no mercado nem nada. Então, na época que ela vai fazer o contrato de renda fixa, ela vê o melhor valor possível e faz e larga para lá. Então, ela não tem que esquentar com taxa Selic, com outras coisas que tem, né, o IPCA e etc. Não tem que esquentar a cabeça com isso, porque é o que fez no momento do contrato e é aquilo. Até, como é que fala assim, finalizar o contrato, eles são aquilo ali que ela vai ganhar. Então ela sabe, do princípio ao fim, o quanto que ela vai ganhar, dependente da forma que ela investiu. Então, se ela investiu X, ela vai ganhar aquele X ali. Não vai ter variação. Então, nesse ponto, para quem é uma pessoa muito conservadora, isso é bacana. É bacana. Vale a pena? Pô, pra caramba. Principalmente quem não quer ter dor de cabeça ou não quer estudar educação financeira, mas quer fazer investimentos. Então, a parte de renda fixa, pô, é bacana. Por mais que as pessoas podem virar para mim e falar assim, ai, japonês, mas renda fixa dá tão pouquinho. Mas é aquela velha história. Isso vai de cada investidor, do perfil do investidor. Tem investidor que ele gosta da adrenalina ali de acompanhar todos os dias, que ele gosta da educação financeira, etc. Tem gente que não quer saber. Só que ela quer ganhar uma grana a mais. Então, quem não quer saber de estudar, mas quer saber de investir, não quer ter dor de cabeça, esses investimentos um pouco mais conservadores, igual renda fixa, CDI, CDB, pô, tesouro direto, isso tá bacana, a pessoa pode colocar ali e esquecer. Se ela fizer um contrato de 30 anos, ela coloca e faz um contrato de 30 anos, ela esquece. Ela não tem que ficar de olho ali, até porque dependendo do contrato, ele é assegurado pelo governo. Então, se der algum problema com o banco, alguma outra coisa, o governo vai ressarcir. Não tem muito o que esquentar a cabeça. Diferentemente de outras aplicações. Tem outras aplicações que você tem que ficar de olho. Porque senão você toma na orelha ali e toma feio. Então, tem os poréns dos seus altos e baixos. Mas vale a pena, dependendo? Lógico que vale. É melhor você ganhar um do que não ganhar nada. Um é melhor que zero. Mesmo que seja com investimentos pequenos, vai, de 40, 50, 60 reais, que não te dá juros muito pequenos, mas já é um início. Porque se você fizer na ideia dos juros sobre juros, desde que você não gaste os juros, pô, uma hora você chega lá. Mas se você investe, recebe os juros, você vai lá e torra os juros, aí você não tem a ideia dos juros sobre juros, aí você se lasca mesmo. Mas se você recebeu aqueles juros pequenininho, segura ele lá, porque fechou o contrato, porque tem contratos que você vai receber os juros, só que ainda vai estar rolando. Tá? Então você recebe os seus jurinhos ali de tempos em tempos. E tem contratos que ele vem tudo no final do contrato. Então, para esses que vem picado, não mexa. Caiu, beleza, deixa quieto lá. Ou usa aquela ideia das caixinhas, dos porquinhos, etc. Igual, por exemplo, o Nubank ele tem a caixinha. Pega esses juros ali, joga na caixinha. E esquece. Porque quando chegar ao final daquele contrato, você pega aqueles juros que estavam na caixinha, mais o valor que vai vir ali, final, e faz um novo recontrato.
Só que aí você já vai estar investindo mais. Se você investir o X, você vai investir X mais juros. Aí o próximo já vai vir diferente. Por isso que eu estou falando, é a ideia dos juros sobre juros. Se você quer ter um futuro bacana, um futuro feliz, sem depender do governo ou de aposentadoria do governo, sugiro que comece a fazer. Porque você vê que a situação não está legal. Então, só para finalizar aqui, né, eu começo a empolgar da parte financeira e descampo. Porque, olha, uma coisa eu falo para você. Se eu tivesse um pouco mais de inteligência com meus 20 anos, hoje eu estaria bonito. Porque, olha, se eu tivesse a mesma inteligência que eu tenho hoje com meus 20 anos, nessa parte de investimento, eu já teria começado há muito tempo. Tá. Mas, né, como é que se fala assim, tudo vem com tempo, né? Tempo e maturidade. Então, cada um tem seu tempo de amadurar. Mas, de qualquer maneira, já estou passando para você aqui, que se você começar a investir e você começar a ver os seus proventos, garanto para você que você vai viciar nisso. Garanto para você. Porque é muito gostoso você ver um dinheiro trabalhando de graça para você. Você coloca lá, nem que seja assim, 10 centavos te deu de juros. Pô, mas 10 centavos que eu ganhei sem fazer força. Pô, isso é gostoso pra caramba. Isso começa a te dar aquela ideia de realização de poder. Ah, hoje eu tô pequenininho, mas amanhã eu vou estar mediano ali. Mas vai depender do quê? De você. Da forma que você fizer seus investimentos e da forma que você trabalhar o seu dinheiro que você ganha, a sua renda ativa, e você transformar essa renda ativa numa renda passiva. Aí se você tiver a sua renda ativa ali, mais a sua passiva trabalhando ali, são duas fontes de renda para você. E nisso, futuramente, se você não, como é que fala assim, meter o pé na jaca, tu tá com o futuro garantido. Desde que você saiba fazer a coisa sem meter o pé na jaca. Mas eu te garanto que você vai estar com o futuro garantido. Então, para finalizar aqui, né, a Teikoku fala: no futuro, o foco estará em como a depreciação histórica do iene e as taxas de juros dos corporativos recentemente começaram a subir, afetarão as atividades empresariais. É aquilo que eu falei da renda fixa. Então, nas próximas renovações de contratos, aí vai afetar as empresas, mas do contrário, por enquanto, não vai afetar nada. Quem fez os contratos antigos. Né? Aí na hora de celebrar um contrato novo, aí a história muda. Mas por enquanto, não dá nada. Então a parte das falências aqui, eu encerro por aqui. Então já deu para você ter uma ideia que o pau tá comendo aqui, tá com o maior nível desde 2014. Tá? Número de falências. E você já deu para você sacar que dependendo da situação que você trabalhar, onde você trabalhar aqui, não dá para as empresas te garantirem um contrato de trabalho. E com isso você já sabe que você está, como é que fala assim, sujeito a tudo. Por isso que eu falo, prepare seu pezinho de meia, prepara bem. Estudar Nihongo não é gasto, é investimento. Ah, japonês, mas não tem essa grana para investir em Nihongo. Beleza, meu, tem tanta página no YouTube aí, tem tanto canal no YouTube, ou mesmo no Facebook aí, né, que dá umas aulas bacanas, que dá para você ir aprendendo Nihongo. Pô, isso vai do seu esforço. Ah, japonês, mas eu sou um zero à esquerda na conjugação de verbo, esse tipo de coisa. Mas aprenda pelo menos as palavras, porque pelo menos se você saber o que significa cada palavra que você está falando, que você está escutando, já fica mais fácil de você entender um contexto. Mas se você não está entendendo nada, é um zen, um akaranai, aí fica realmente difícil. Nem o contexto, o cara fazendo mímica, plantando bananeira, você não vai entender. Você vai supor 10 mil coisas possíveis. E viver de supor e pressuposto é viajar na maionese. Eu canso de falar isso. Não viva com pressupostos. Porque pressupostos, ele pode pegar 10 mil caminhos diferentes. E nessa brincadeira toda, tu vai errar. E vai errar feio. E nisso, dá com a cara na parede e aí fica culpando Deus em todo mundo. Como acontece muito, eu já cansei de ver dentro da fábrica. O chefe tá falando e a pessoa tá lá, hi. Tá achando que tá entendendo tudo.
Aí a pessoa vai lá e faz errado. Aí o chefe já volta babando. O cara volta babando, até espumando. Mas você não falou que entendeu? Eu cansei, falei pra você aqui, não tem 5 minutos. Você falou hi pra mim e você me fez errado. Acontece muito. Aí daqui a pouco fala que japonês é errado, eu sou baba-ovo e etc. Mas são casos que acontecem que não é incomum aqui no Japão. Então, uma coisa que eu sempre falei pra minha esposa: nunca fala hi dentro de fábrica se você não entendeu. Porque se der algum problema, eles nunca vão poder te culpar. Canso de falar isso pra ela. Não fala hi se você não entende. Chama um Tsuyaku, você fala, ó, gomen, né, não entendi, né, moikai yoshite kudasai, né, fala mais uma vez, fala devagarzinho aí pra mim ver se eu entendo, tá? Mas, meu, não fala, porque isso dá problema. Mas tem gente que não aceita, não. O ego dela é desse tamanho porque ela é a certa, os outros estão errados. Então ela mesma fazendo errado, ela é a certa. E o chefe que tá lá brigando com ela, o cara é ruim, tá fazendo idime, tá usando de pau a rara, mas e aí? E na hora da explicação, entendeu de forma 100% ali, para não fazer a burrada? Acontece. Pô. Não tô puxando o saco japonês, mas cansei de ver esse tipo de situação. A gente trabalha, a gente não vai ficar dando palpite, então a gente tá trabalhando, a gente fica quieto. Mas você escuta, você vê uma situação assim. E aí? Né? Então dá problema, dá muito problema esse tipo de coisa. Já tive problemas com esse tipo de coisa também. Tá? Então a gente vai aprendendo na vida. Então com esse nosso de aprender na vida, tá? A gente vai ficando mais tarimbado. Por isso que eu já falo, tem muita coisa que as pessoas, eu vejo muita gente criticando aqui a população japonesa, as pessoas assim e tal. Mas vai saber o que aconteceu lá na hora. Porque toda a história tem dois lados. É muito fácil a pessoa vir a público gritando aos 4 ventos. Mas o que aconteceu realmente? Então, parar para pensar, né? Agora vamos aqui na última matéria. A Pesquisa Nacional de Condição de Vida. Que, como é que se fala? O bicho pegou. Tá, que essa pesquisa do Ministério do Trabalho e Bem-Estar realizou e que deu que 59,6%, né, dos pesquisados ali respondeu como difícil. Então 60% praticamente tá com a vida lascada aqui no Japão. Então já dá para você sacar por A mais B, né? Que quem aqui. Por que eu falo esse tipo de coisa? Para evitar de algum doido vir apontando o dedo. Ah lá, tá mentindo. Cansa de aparecer esse tipo de coisa. Então, ó, tanto que, ó, escuta só. 去年、厚生労働省が行った国民生活基礎調査で生活状況について聞いたところ、大変苦しいが 26.5%、やや苦しいが 33.1% で、苦しいと回答した世帯は前年より8ポイント余り増え、59.6% に上ったことが分かりました。厚生労働省は、物価高の影響などで生活の苦しさが増している可能性があるとしています。Pois é, né? Se você entendeu, já deu para você sacar. Eu acredito que muita gente vai ficar curioso, que eu paro assim, eu tô mexendo aqui. Isso aqui eu vou dar uma diquinha para você, tá? Isso aqui, pelo menos é para as pessoas que estão aqui no Japão. Se está no Brasil, se isso aqui funciona no Brasil, eu não sei. Eu não sei se você já ouviu falar do TikTok Lite. Tá vendo esses valores aqui? É que isso aqui foi o que eu já ganhei. Já ganhei 2.531 ienes. É uma renda, não digo passiva, que você tem que fazer alguma coisa. Mas você faz sem grandes esforços. Então dá para tirar uns trocados? Dá. Não espere que você vai enriquecer com isso. Tá? Mas dá para você gerar um trocado. Por que eu estou dando essa dica para você? Porque hoje em dia o bicho está pegando. Então qualquer dinheirinho a mais que você puder fazer é lucro. Então no caso desse TikTok Lite aqui, você vai resgatar o dinheiro dele por onde?
pelo PayPay, tá? Aquele aplicativo de pagamento, o PayPay. Só que o PayPay, ele tem uma parte de investimento ali, o que é muito bacana. Só que eu nunca entrei nessa parte de investimento, então eu não sei te falar como é que ele funciona. Então você pode pegar esse dinheiro, investir esse dinheiro ou usar para pagar suas contas, algumas contas, como é que se fala assim, recorrente do dia a dia, ou fazer alguma compra, gastar no Combine, no supermercado, até mesmo pagar contas, porque tem contas que o governo aceita o pagamento no PayPay. Então, dependendo da situação, você faz o que está pedindo ali no aplicativo e é tranquilo, não tem nada assim que você tem que comprar alguma coisa, você tem que fazer indicação para alguém, ou tem que fazer algo mirabolante. Não, são coisas tranquilas. Por isso que eu estou indicando para você. Eu deveria até ter gravado um vídeo falando sobre esse TikTok Lite. Porque antes de eu mostrar qualquer coisa, geralmente eu uso antes. Eu faço o uso antes da mesma forma. Antes de eu falar assim, não, esse produto é bom, essa coisa aqui é boa, eu vou fazer indicação, eu faço uso. Porque eu vou te dar o meu parecer realmente. Sem aquela ideia assim de puxar saquismo. Ah, tá usando patrocínio. Não, nunca ninguém me patrocinou em nada na vida. Então, tudo que eu falar aqui no canal, o produto é bom, o produto é ruim, esse tipo de coisa, porque foi experiência minha. Da mesma forma, esse TikTok Lite. Dá para ganhar uma grana? Dá para ganhar uma grana. Igual o vídeo que eu tenho aqui no canal, do Roney Game. Tá? É um vídeo antigo, eu deveria gravar um novo. Tá? Mas eu ganho dinheiro com o Roney Game até hoje, de forma passiva. Então são pequenos trocados que vão te entrando aqui e ali, que, como é que se fala assim, você consegue fazer pequenas coisas, ou mesmo ajuntar para você fazer investimentos. Mas é aquela velha história, oportunidades estão aí, pega quem quer. E eu tô te trazendo uma, que é essa do TikTok Lite. Né? Mas vamos lá. Já fiz um jabazão aqui pro TikTok Lite, não tô ganhando nada com isso, é para você poder ganhar uma grana mesmo, tá? Mas vamos lá. No ano passado, o Ministério do Trabalho aqui do Japão realizou um inquérito básico sobre as condições de vida das pessoas e constatou que 59,6% dos agregados familiares responderam que suas condições de vida eram difíceis, com um aumento de 8 pontos em relação ao ano anterior. E o Ministério do Trabalho do Japão afirma: as dificuldades da vida podem estar aumentando devido aos efeitos do aumento dos preços. O cara descobriu a roda, né? Como é que se fala? O governo Kishida é foda. Eles soltam umas pérolas que parece que está descobrindo a roda, meu irmão. Dá até raiva um negócio desse, mas... né? O Ministério do Trabalho realiza todos os anos um inquérito básico sobre a condição de vida das pessoas. E no ano passado recebeu respostas de aproximadamente 4.700 famílias sobre a sua situação de rendimento e outros assuntos. Quando questionado sobre as suas condições de vida, 26,5% dos agregados familiares responderam muito difícil, 33,1% responderam um pouco difícil, fazendo com que 59,6% respondessem como difícil, com um aumento de 8,3 pontos em relação ao ano anterior. Destes, 65% dos agregados familiares com crianças menores de 18 anos responderam que estavam a passar momentos difíceis, com um aumento de 10,3 pontos em relação ao ano anterior. Então já dá para você sacar que vai ter cada vez menos pessoas fazendo filho no Japão, porque é aquilo, se já tem condição, antes que já tinha um pouquinho melhor de condição, já não estavam fazendo. Por que não estavam fazendo? Porque estava tendo aumentos, estava tendo inflação. Eu canso de falar que no Japão estava tendo inflação esse tempo todo, só que não era escancarado da forma que estava, mas estava tendo. Então as pessoas ainda conseguiam contornar a situação. Agora não dá. Então entra aquela ideia. Se eu fizer um filho agora, se eu não estou tendo condições para mim, se eu colocar um filho agora, vai me lascar eu e a criança. Isso sem garantias que eu vou continuar com emprego no futuro. Você vai colocar um filho no mundo, sabendo desse tipo de situação, só se for muito aventureiro ou desmiolado.
Porque aquela pessoa que pensa nela e pensa no próximo, numa questão de empatia, igual, por exemplo, eu não quero colocar um filho no mundo que eu não quero ver ele sofrer. Então, se eu tenho um mínimo de risco de eu fazer a criança sofrer por fome ou por alguma outra coisa, eu não vou colocar uma criança no mundo. É o mínimo da pequena da inteligência. E sem contar com a sorte. Porque tem gente que conta com a sorte. Vamos colocar um filho no mundo, seja lá o que for. Aí daqui a pouco fica fazendo vaquinha no YouTube e o caramba 4. Mas o que é? Faz as coisas de forma desmiolada e depois fica contando com a sorte e a caridade dos outros. O que quase não sempre, que às vezes não vem. E se não vier, a pessoa se lascou. Mas eu posso estar falando palavras difíceis, palavras complicadas nesse ponto, sim. Pesadas pra caramba. Mas vamos colocar a consciência na cabeça desse povo aí. Porque tem muita gente que coloca um monte de filho no mundo, depois fica aí, vivendo de ajuda de governo. Ou quando não está com ajuda de governo, entra nos grupos do Facebook pedindo ajuda, que os filhos estão passando fome. Mas na hora de fazer e ter um pouco de discernimento, não faz. Aí ela se fode e fode os outros junto. Faz sentido um troço desse? Por isso que eu falo que é muito egoísmo ou é muita burrice. Mas vida que se segue, né? Por isso que o governo faz essas enquetes. Aí continuando aqui. Entre os agregados familiares idosos, 59% dos agregados responderam que estavam a passar momentos difíceis, 10,7% acima do ano anterior. O valor mais elevado desde que as estatísticas começaram a ser recolhidas em 86. Então você vê que quem tem idoso em casa, você vê que o bicho está pegando. Tá? Que eles estão passando momentos difíceis com um aumento nas estatísticas desde 86. Por outro lado, no geral, 35,8% disseram que era mediano, 3,9% disseram que era um pouco confortável e 0,7% disse que era muito confortável. Você vê que 0,7% do Japão está falando, da pesquisa ali, falou que a vida dele era muito confortável. E esse está ganhando. Além disso, o rendimento médio por agregado familiar no ano anterior foi uma média de 5.242.000 ienes, com uma queda de 3,9% em relação ao ano anterior, e o mais baixo desde 1987, devido ao aumento dos agregados familiares idosos e de agregados familiares que vivem sozinhos. Então esse valor aqui, né, então eles estão colocando por família, tá? Não é por pessoa, é por família. Então tem que se tomar um certo cuidado, porque quando ele fala que o rendimento médio por agregado familiar, né? Então você pode ter duas interpretações, como uma pessoa da família ali, ou com a família em si. Tá? Então, tanto que houve uma queda, tá? De 3,9%. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque tem muita gente que trabalha em fábrica que não tira 5 milhões anuais. Não tira. Geralmente a média, dependendo, é 3 milhões, 3 milhões e meio. Isso, dependendo da situação, ganhando muito bem. Tá? Isso depende da situação. Mas, dependendo da situação, não chega nem a 3 milhões anuais. Tá? Um trabalhador mediano de fábrica. E essas pessoas que trabalham de salário mínimo, dependendo, para chegar a 3 milhões tem que ralar, é muito. Tá? E você vê que com esse valor aqui de 5.242.000, dependendo, é para um casal. Por isso que eles falam ali, agregado familiar. Então tem que se tomar muito cuidado com a interpretação. Tá? Mas, continuando aqui. O Ministério da Saúde, né, Trabalho e Bem-Estar afirma: é possível que a vida das pessoas esteja a se tornar cada vez mais difícil devido aos efeitos dos aumentos dos preços das matérias-primas, famoso commodity, tá? E do aumento dos custos dos combustíveis, e continuaremos a monitorar a situação no futuro. Precisa monitorar um troço desse, sabendo que já está ruim para todo mundo? Então,
já dá para você sacar por A mais B que isso aqui não vem acontecendo, não é de hoje. O governo está sabendo. E eu venho apontando isso aqui há muito tempo. E eu venho tomando pedrada há muito tempo, porque tem gente que estava imaginando que o Japão não estava ruim. Ou estava puxando sardinha para o seu lado, questão contratual, de questão de mandar a gente para o Japão, etc. Para ganhar dinheiro e etc. Por isso que eu sempre falei nos vídeos. Quer vir para o Japão? Não há problema. Venha. Mas tenham sempre o plano A, B e C. Eu sempre falava isso. Ultimamente ainda estou colocando D. Porque você vê que o bicho está piorando a situação. Então você precisa ter um plano a mais. Para você saber o que fazer se o pau torar de uma vez. E pode torar. Da noite para o dia. Porque não é só essa parte financeira que está ficando ruim. Porque dependendo da situação de onde você morar, pode dar um terremoto, pode dar um taifun, pode dar uma inundação, seja lá o que for. Aí rebenta a estrutura do local ali, aí a sua vida fica 2 vezes pior. E aí? E vai falar, japonês, você tá muito dramático, mas acontece. Você vê que deu aquele terremoto em Noto. Você viu que deu outros terremotos aqui no Japão, todo ano dá. Quando não dá terremoto, dá um alagamento que rebenta. O que é esporádico no Brasil, igual que aconteceu ali no Rio Grande do Sul ali. No Japão tem todo ano. Para nós aqui no Japão, esse tipo de coisa que como é que se fala? É corriqueiro, é anual. Você vê que no Brasil é esporádico. Tanto que aconteceu as coisas lá, eles não souberam o que fazer. Eles não tiveram pronto atendimento, uma pronta ação. E nem fizeram ação de, como é que se fala assim? De minimizar os danos. Aqui no Japão eles fazem. Vou dar um grande exemplo. Quem assiste televisão japonesa já deve ter percebido. Que quando vem um taifun muito grande, que eles estão prevendo, as barragens, outros locais no caminho, eles tentam esvaziar aquela barragem o mais rápido possível. Então eles vão correndo lá com caminhões, com bombas, e tentam drenar a água daqueles locais o mais rápido possível. Por quê? Se der uma cheia, eles vão ganhando tempo. Para quê? Para não estourar a barragem, para não dar grandes enchentes, grandes alagamentos. Mas ainda assim dá. Com toda a preparação que eles fazem, ainda dá problemas. Imagina se eles não fizessem, porque aqui no Japão faz. Ah, japonês, você tem certeza que você está falando? É aquela velha história. Procure acompanhar as mídias. Você vai ver as preparações que eles fazem. As televisões japonesas, eles mostram muitas essas preparações que eles fazem antes dos furacões, antes da temporada de chuva. Ainda assim, com preparação, dá aqueles alertas de evacuação, dá o caramba 4. Imagina se não fizesse essas preparações. Por isso que eu falo, se você começa a acompanhar o cotidiano de uma forma assim um pouco mais ferrenha, você vai ter uma outra visão da situação, diferente daquela pessoa que vive alheia à situação, que quando aparece algo, fala assim, oh, Mezurashi. Pô, não é Mezurashi. É a mesma coisa. Eu venho relatando isso aqui ano após ano. Tanto que eu tomo pedrada ano após ano. Mas você vê que está chegando no ponto que o governo não está conseguindo mais esconder. E eu estou trazendo isso para você. Acredite se quiser. De resto, é tocar a vida. Né? Mas é isso aí, família. Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a sua tomada de decisão em questão da sua vida aqui no Nihon. Que você vê que não está legal. Tá? Então procure ver sua parte financeira e de investimentos, porque isso vai te salvar muito lá na frente. E eu recomendo 100% você fazer esse tipo de coisa, nem que seja aos poucos, pequenininho, mas faça. Melhor do que não fazer nada. Tá certo? E um abraço e Maido.